Bom, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula do nosso mini curso, tá? Essa é a aula parte 2 aí da nossa construção do nosso primeiro dashboard. Aqui eu vou dar uma melhorada aí no visual dos gráficos, alguns detalhes aí interessantes que dá para ser feito nos gráficos e, e no aplicativo em geral, né? E aí na próxima aula eu parto para a publicação do dashboard, que eu vou ensinar como que é o processo completo. Mas então vamos lá, vou rodar aqui de novo para vocês lembrarem como que tá. Tem essas duas abas aqui, né? Então, o gráfico de expectativa de vida e da evolução do PIB, né? É, e aí você pode filtrar aqui qual continente você deseja ver. Então, se eu quiser ver só os países da Oceania, tirei aqui, só tem Austrália e Nova Zelândia. Se eu quiser ver só o país da Ásia, por exemplo, tem eles aqui, da mesma forma nesse gráfico, tá? Só tem os continentes que eu seleciono e eu posso deixar todos para ver o mundo inteiro, né? E aí esse gráfico aqui, no caso, são as 5 maiores expectativas de vida em 2007 e esse aqui é a evolução aí do PIB do continente no geral, desde 1952 até 2007, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer tem a ver com esses inputs aqui, aliás, esse único input, que, se vocês separarem, né, eu vou mostrar como ele foi feito aqui. Eu coloquei esse checkbox group input, né, que aí o usuário pode escolher quais continentes que ele deseja ver. Inclusive, acabei de perceber, selecione os continentes que você deseja ver, né, deveria ficar assim. E aí, eu coloquei as opções aqui exatamente como elas apareciam no banco de dados. Porque depois, para filtrar ele, né, eu só coloquei filtrar a variável continente, né, continente, isso aqui é a variável desse banco de dados, está dentro da lista de continentes selecionados no input, né, que eu coloquei o input ID como continentes, então eu referi a essa lista de continentes aí com esse input cifrão continentes. Mas uma coisa que acontece é que, assim, aqui eu tive que colocar os continentes em inglês, né, que era o formato que estava no banco de dados. Então, eu coloquei Europe, não Europa, né? Então, eu poderia querer colocar o nome dos continentes aí em português, mas para não ter problemas depois, eu poderia colocar, talvez, escrito em português, mas quando a pessoa selecionasse o que estava escrito em português, ele já trocaria para o código exato que eu quero, aqui no caso que é Europe, que é como está no banco de dados, e aí a pessoa nem ia saber o que está acontecendo por trás, né? Então, para eu fazer isso, eu só preciso mudar aqui Américas para América e Europe para Europa. Então, para isso, eu preciso fazer isso aqui, ó. Colocar esse igual aqui, e aí eu posso colocar Europa igual a Europe. Isso significa o quê? O que vai aparecer lá para o usuário é Europa, é o que está antes do igual. Mas se ele selecionar a Europa, o que vai salvar na variável é Europe. Então, essa é uma forma de você deixar uma interface legal, mas o valor da variável aí, quando ele seleciona, é o formato que você quer, né? Para você não ter que colocar, né, que às vezes você precisa que esteja num formato específico, mas não é tão amigável para o usuário que isso aconteça. Então, você pode fazer isso só em alguns. Então, aqui eu fiz na América também. Vou até colocar um acento aqui, América. E aí, agora quando eu rodar isso, ele está mostrando América, África, Ásia e Europa. E Oceania e Ásia não precisam mudar, né? E quando eu seleciono só algum, por exemplo, só América, ele só mostra Canadá, Chile, Costa Rica, que são os países da América. Então, essa é uma dica interessante aí para você usar no Shine, para você criar tipo uma máscara aí para os inputs, né? Deixar no formato que seja melhor para o usuário. Então, sobre isso aqui, tranquilo. Agora, vamos mudar alguns detalhes nos gráficos, né? Vamos olhar um de cada vez. Para começar, sobre esse gráfico de expectativa. Eu não sei se vocês separaram,
mas esse gráfico tem as 5 maiores expectativas de vida, mas não estão em ordem decrescente nem crescente. O que acontece, na verdade, né, é que mesmo que o seu banco de dados esteja ordenado com o maior em cima e o menor embaixo, né, em ordem decrescente, por exemplo, quando você plotar aí, pelo menos pelo ggplot, e no caso aqui de variáveis categóricas, né, categóricas ou de texto, né, que aqui no caso não é nem categórica, é de texto, que são nome de país. A ordenação padrão que ele vai usar é por ordem alfabética. Então você pode reparar aqui, né, que o A vem primeiro, aí H, I, J e o S por último. Então, mesmo que seu banco de dados esteja organizado certinho, né, esteja com o maior primeiro e o menor no final, ele vai reordenar e colocar em ordem alfabética. E para a gente refazer isso, né, para a gente colocar numa ordem decrescente, por exemplo, que deixaria o nosso gráfico um pouquinho melhor, a gente precisa fazer isso aqui, ó. A gente precisa primeiro carregar esse pacote aqui, que é o forcats, que é também um pacote do mesmo criador aí do ggplot, dplyr, certo? E aí a gente precisa aqui, nesse gráfico expectativa, né, que é onde tem o código daquele gráfico, a gente precisa chamar uma função aqui no nosso country, tá? Que a gente precisa fazer uma função para especificar qual vai ser a ordem. Aí, esse pacote aqui, ele tem várias funções para lidar com variáveis categóricas aí, né, e de texto. E aí, a função que a gente vai usar agora é essa aqui, ó, fct reorder. O que acontece é que ele vai... O primeiro argumento é justamente o fator, né, ou a variável de texto que você está mudando. E o segundo argumento ele é para você ordenar com base no quê, né? E eu quero ordenar com base na expectativa de vida, que é a minha variável do eixo y, para que esteja ordenada ali em alguma ordem, né? Decrescente ou crescente. Então, quando eu fizer agora sim. Vejam que agora tem Austrália, Suíça, então não está mais em ordem alfabética, e está mostrando em ordem crescente, inclusive, né? Que é o padrão. Então, ele está mostrando primeiro o menor, depois o maior. Só que nesse caso, talvez faria mais sentido a gente fazer o contrário, né? Colocar em ordem decrescente. Então, a gente poderia colocar aqui o argumento ponto desc, assim, né? Para colocar em ordem decrescente. Isso é igual a true. E agora ele mostra exatamente da forma que a gente quer. Primeiro o maior, barra, certo? Depois, e até a menor barra aqui, que é a Austrália. Então, são as 5 maiores expectativas de vida do mundo em 2007. 5 países com a maior expectativa de vida. Beleza. Só que esse gráfico ainda não está muito bonito. Primeiro porque a gente podia... Tem esse título aqui do eixo, está muito feio, tá com a chamada da função que a gente fez, né? Esse título aqui também não está muito amigável, não deveria ser algo tipo expectativa de vida, né? Algo do tipo assim. O nome dos países está muito pequeno, então vamos mudar uma coisa de cada vez, né? Não tem título também, isso é um detalhe. Então, o que a gente pode fazer primeiro, vamos colocar um título aqui, né? A gente poderia colocar um título. Geombar. A gente pode, como eu disse, né? No ggplot você vai colocando esses mais, vai especificando várias camadas do gráfico. Então, a gente poderia colocar, por exemplo, essa função labs. A gente poderia colocar o eixo X. Talvez a gente pode remover ele, porque é o nome de vários países ali. A gente vai especificar um título do gráfico, então talvez a gente nem precise de um eixo X. Um eixo Y, por enquanto também vou deixar ele vazio, que eu sinto que a gente não precisa dele. E o título é 5 maiores expectativas de vida. 5 países com as maiores... Eu vou pular uma linha aqui, né? Maior expectativa de vida.
2007. Beleza. Agora a gente colocou um título, tiramos o eixo X e o eixo Y. Vou até dar uma rodadinha aqui para a gente ver como ficou. Aí, deu uma melhoradinha. O que a gente pode fazer agora é justamente aumentar o tamanho dessas letras aqui, tanto do título quanto dos eixos aqui, né? Então, vamos lá. Para isso, a gente usa a função theme, aqui no ggplot, e aqui você especifica várias coisas que você quer mudar. Então, por exemplo, para eu mudar o tamanho da letra do eixo, axis.text, se eu especificar alguma coisa aqui, então, por exemplo, axis.text muda o texto dos eixos, né? Então, o texto do eixo X, o texto do eixo Y. Se eu especificar, eu posso especificar qualquer um desses elementos aí, essas funções de elemento, então, element blank, element line, element text, enfim. Nesse caso aqui, as duas que fazem mais sentido são element text, que é um elemento, um texto mesmo, né? Então, você poderia especificar vários parâmetros do texto, então, tamanho, cor, rotação, você quer um texto que você quer rodar o texto, né? Que às vezes os textos ficam um em cima do outro, então você quer rodar ele, enfim, você especifica várias coisas. E o outro, que também às vezes é útil, é o element blank, que ele remove o elemento. Então, se eu colocasse axis.text igual element blank, ele ia tirar todo o eixo do texto, tá? Então, eu posso colocar aqui um element text, e aí o parâmetro é size, para mudar o tamanho, pode ser size igual a 15, 13, eu acho. Acho que vai ficar bom. 14, talvez. 14. Beleza? Mas quando eu especifico axis.text, ele vai mudar o texto dos dois eixos, tá? Do eixo X e do eixo Y. Se você quiser mudar só de um, você pode colocar um ponto X, por exemplo, mudar só do eixo X. Ou ponto Y para mudar só do eixo Y. Como no caso eu quero aumentar o texto só do eixo X, eu vou deixar assim. E axis.text text.y, eu vou colocar element blank, porque eu quero remover o texto do eixo Y, tá? Então, a princípio é isso, vamos ver como vai ficar. Aí, deu uma boa melhorada aqui na visualização do eixo X, tá? E eu posso aumentar o tamanho do texto aqui também. Só repara um pequeno detalhe, que a gente tirou o texto do eixo X, mas ainda ficou essas marquinhas aqui, ó, que eram as marquinhas onde estava o texto. Então, a gente também pode tirar isso, tá? E para a gente tirar isso, seria axis.ticks. Então, se eu colocar element blank agora, ele tiraria tanto do eixo X quanto do eixo Y. Como eu quero tirar só do eixo Y, boto axis.ticks.y. E aí eu quero aumentar o tamanho do texto do título também. Title. Title igual a element text. Opa. Size igual a 17, por exemplo. Vamos ver como vai ficar. Acho que ficou um pouquinho grande demais, tá? Então, posso colocar 15 aqui e diminuir um pouquinho nesse aqui. Vamos ver como vai ficar. Aí, deu uma melhoradinha aqui. Inclusive, aqui uma coisa que eu acho que a gente pode mudar também é pular uma linha aqui depois desse começo, que o gráfico está muito colado aqui, só para dar um espacinho. Então, seria aqui, ó. Pular uma linha. Opa. Bom, então, é isso aqui. Nossa. Tá. Vamos dar uma olhada se melhorou. Aí, deu uma melhoradinha. Tá um pouquinho mais de espaço aqui. Ok. Agora,
o único detalhe que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, na minha opinião, seria colocar aí o, o rótulo de dados, né? Então, qual é a expectativa de vida real em cada um desses países? Só porque eu tirei o eixo Y aqui para deixar o gráfico um pouco mais limpo, mas poderia botar aqui o número de cada uma dessas barras em cima. E aí a gente faz isso com a função geonText. Tá? E aí, essa função geonText, ela também é uma geometria que gosta de barra, de linhas, de pontos, né? Só que aí você especifica, você tem que especificar uma estética para ela, tá? E se você não especificar nada, ela vai usar as mesmas estéticas que você usou na chamada da função ggplot. Então, por exemplo, se você não colocar x na y, ele vai plotar o texto, né? Ou seja, no caso, o número correspondente à barra, ele vai plotar exatamente no final ali da barra, né? Que é onde a barra termina. Então, o x e o y, inicialmente, eu não vou especificar para vocês verem o que acontece, mas eu preciso especificar label, né? Que é o texto que vai aparecer lá, texto de fato. Então, o texto vai ser a expectativa de vida, tá? E aí, vamos ver como que vai ficar isso aqui. Aí, ele plotou aqui o número de cada barra, mas como eu disse, como eu não especifiquei o x e o y, ele botou no mesmo local onde ele termina a barra, né? No mesmo local aqui que eu especifiquei na chamada da função ggplot. Então, o que eu preciso fazer é levantar isso um pouquinho, colocar isso um pouquinho mais para cima, para dar para ler, e também arredondar isso aqui, porque está com 3 casas decimais, a gente não precisa de tanta precisão, né? Aumentar o tamanho do texto também. Então, vamos fazer tudo isso aqui, né? Para começar, eu vou especificar onde ele vai aparecer no eixo Y, que é lifeexp mais 1, ou seja, a posição que ele vai aparecer no eixo Y é onde está a barra mais uma unidade, que isso provavelmente vai resolver o problema aí. Fora da função AS, eu especifico o size, eu posso colocar um size aí de 4, acho que vai ser suficiente. E para eu mudar a questão das casas decimais, eu posso colocar round aqui, né? Com uma casa decimal, tá bom. Vamos ver como é que vai ficar. Ainda poderia estar um pouquinho mais para cima, né? Isso aqui. Então, eu poderia colocar x mais 2, x3, entendeu? E aqui o tamanho está pequeno, então vou colocar um 6 aqui. Aí, agora sim. Dá para você ver a expectativa de vida de cada país, né? Ela apareceu aqui. Então, agora esse gráfico aí, por enquanto, está concluído, né? A gente melhorou ele bastante, o visual ficou bem mais informativo, bem mais limpo também. E aí, um único detalhe que a gente poderia fazer para melhorar seria colocar o título do gráfico reativo com os inputs. Então, colocar assim, 5 países com maiores expectativas de vida, América, por exemplo, em 2007, tá? Só que o único detalhe sobre isso é que, nesse caso, como a gente pode escolher mais de um continente, acabei de pensar aqui que ficaria um pouco esquisito, porque se eu selecionasse esses 4 aqui, por exemplo, eu teria que colocar o nome de 4 continentes aqui, acho que ia ficar um pouco complexo, mas seria uma coisa possível de se fazer também. Seria só você criar aqui uma variável título dentro do render plot, da mesma forma que você criou dado, expectativa, você poderia colocar título, né? Igual a, e você cria uma frase que usa essa variável input continentes, né? E depois você colocava aqui dentro do Labs, no título, você colocava essa expressão que você criou. E aí o título ia ficar mudando cada vez que você seleciona. Mas beleza. Agora vamos mexer no nosso gráfico de linhas e pontos, né?
Aliás, até agora ele só está de linhas, mas eu já dei um spoiler de uma coisa que eu vou querer fazer, que é colocar uns pontos nele também, né? Mas então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer é tirar o nome do eixo X, porque já tem aqui é, essas, né, esses númerozinhos aqui, e eu vou colocar no título também, que é a evolução ao longo dos anos, então é, não vai ser necessário. A gente também pode tirar aqui o título da legenda, porque eu já vou especificar no título geral também o que é a evolução do PIB por continente ao longo dos anos. É, e poderia também tirar o título do eixo Y, aí deixar, nesse caso, deixar o eixo, né, porque a gente não vai colocar os números, os rótulos, né, em cada ponto, colocar os pontos aqui em cada observação, porque nossos dados eles não são contínuos, né, a gente só tem informação de 5 em 5 anos, então essa reta ela só está ligando todos os pontos, mas a gente não tem a informação, por exemplo, entre 1952, né, e 1957. A gente não sabe quanto foi durante esse meio tempo. A gente só sabe em cada um em cada um dos anos, né? Então, são coisas que a gente pode fazer. Então, vamos lá, né? Primeiro, colocar também aqui GeoPoint, né? Beleza. Colocar aqui o nosso Labs, para mudar aqui algumas coisas. Então, o X pode ser vazio, o Y também pode ser vazio, e o título pode ser evolução temporal, é, evolução do PIB por continente ao longo dos anos. Dá uma descida nisso aqui, beleza. Agora vamos para a função team, né? Para a gente mudar algumas coisas. Bom, primeiro a gente vai tirar os títulos dos eixos. Então, ax.title, element blank. Quando eu faço isso, eu estou tirando o título tanto do eixo X quanto do eixo Y. Tá? Não. Eu já tirei aqui, eu não preciso fazer isso. Mas aqui é uma outra forma de fazer isso, tá? De tirar o título do eixo. Eu já tirei aqui, então não preciso fazer isso. Beleza. Então, axis, text, aqui, eu vou colocar no mesmo tamanho que eu coloquei lá no outro gráfico, que é size igual a 13, para mudar o texto dos eixos, né? Beleza. Agora, o título também do gráfico, né? Eu posso colocar element text, o size sendo 15, para dar uma aumentada, beleza. Vou dar uma rodada aqui só para ver como tá. Ele está falando que... não. Aqui está element blank. Element text. Me equivoquei aqui. Mas... Redução do PIB por continente ao longo dos anos. Beleza. Posso tirar também o título do eixo... o título da legenda, né, no caso. Legend. Title. Element blank. E o texto da legenda eu posso aumentar também. Então, element text, size igual a 13. E aí, uma coisa que eu já posso tentar fazer também, eu não sei se vai ficar legal, é aumentar um pouco a grossura das linhas e a grossura dos pontos. Como que vai ficar isso aqui? Não, ficou muito grosso assim, a linha, pelo menos. Às vezes já é um point colocar 2. Pode deixar em branco mesmo, que o padrão é 1. Vamos ver agora. Aí, agora ficou um pouco mais legal. Então, evolução do PIB por continente ao longo dos anos. Beleza. Então, acredito que uma última coisa que a gente poderia fazer aqui também para ficar interessante
nesse gráfico aqui, tá? Seria colocar um input aqui, né, de deslizar, né, aqui, slider input, que eu mostrei para vocês na calculadora de IMC, a gente poderia colocar um slide para a pessoa definir qual o período que ela deseja ver, que às vezes ela não quer ver desde 52 até 2007, né? Ela quer ver só um certo período, então seria uma possibilidade aí de coisa para se incrementar nesse gráfico, mas acho que eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? É, e acho que uma coisa que seria interessante aqui também seria trocar essa legenda de lugar, porque aqui ela está deixando o gráfico um pouco menor, e se a gente passasse ela para cima, por exemplo, ela deixaria o gráfico um pouco mais largo, assim, que a gente ia poder visualizar melhor. Então, eu posso mudar isso com a função legend position. Aí ele mostra aqui quais são as opções, né? Nome, left, right, bottom, top. Vou colocar no topo. Vamos ver como ela fica. Aí. Agora, beleza. Uma coisa que a gente poderia fazer aqui também é dar uma alinhada nisso aqui, né? Então, vou colocar aqui legend dot. Eu não tenho certeza se é align. Aí, text align. Aí, quais são as opções mesmo? Zero, que ele está falando aqui, né? Não sei se você deu tempo de ver aí, ele está falando que é um número entre zero, que seria a esquerda, e um, que seria alinhar à direita. Então, no caso, zero aqui, ele... Não, acabou que ele não ordenou, né? Será que... Vamos colocar um e ver o que acontece. Não mudou aqui. Vamos ver se tem algum outro argumento. Legend, ponto, background, margin, space. Just. Acaba que é isso mesmo. Não encontrei aqui como a gente faz isso, mas caso eu encontre aqui, vou pesquisar aí na próxima aula, a gente faz isso também, de ordenar. Mas foi isso que a gente fez, né? A gente deu uma melhorada visual aí nos nossos gráficos e deixou o dashboard um pouco mais interessante, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, e eu espero vocês aí no próximo tutorial para a gente ver como publica um aplicativo desse em um link aí, né? Para que todos consigam ver o seu trabalho. Então é isso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.